Elétrica, saneamento, seguradora, agro, vamos falar dos riscos que esses setores podem passar em 2024. São riscos severos, a gente vai falar um pouco aqui na minha visão e também na visão do mercado. E os riscos ao qual eu estou me falando se referem aos eventos climáticos. Caso você não saiba, nós temos três principais eventos, que é a neutralidade, o El Niño, que nós estamos vivendo hoje, e Laninha. E esses eventos aqui eles têm tudo a ver com o que eu vou falar no vídeo de hoje, né? Então, só relembrando que o El Niño aqui ele traz maiores chuvas no sul principalmente, mas também eventualmente no sudeste e no centro-oeste, a depender aqui da sua magnitude, enquanto no nordeste ele traz mais seca, menos chuva aí, né? No norte também. Enquanto aqui o Laninha ele tem um efeito contrário, ele traz mais chuvas no norte e nordeste, mas ele traz mais secas, principalmente no sul, mas também aqui no sudeste e no centro-oeste, também a depender da sua magnitude. Então a gente vai ver que tem muito a ver com as empresas da bolsa. Pode gerar oportunidade de você comprar em uma baixa sem ter grandes medos, como eu fiz com a Sanepar ali, né? Então assim que La Nina saiu, os reservatórios do Brasil já foram enchendo. E aí quando veio o El Niño, aí é que realmente os reservatórios ficaram aqui aos maiores patamares dos últimos 14 anos no Brasil. Então o El Niño ele trouxe ainda mais chuva, aí que encheu de vez. A gente vê a Sanepar, óbvio que tem outras coisas envolvendo a empresa, mas um dos motivos era a crise hídrica. Ela ficou aqui de graça por um tempo, né? Mesmo aí com os reservatórios já cheios, e eles foram enchendo ali antes mesmo de vir o El Niño. Quando veio o El Niño, só aumentou aqui, né, a potencialização desses reservatórios encherem aí. E as ações deram essa disparada, então quem fez o evento reverso, comprando no fundo, comprando naquele caos infinito, é que fez aqui grandes lucros, tá ganhando um dividendo muito maior do que o dividendo que ela paga hoje, né? E quando a gente olha as empresas elétricas, nós tivemos muito sofrimento aqui na Auren Energia e na SB3, extremamente expostas ao setor hídrico. Agora elas deram uma diversificada com eólicas, a Auren também com um pouco de solar, mas elas ainda têm uma certa exposição. Outras que têm uma exposição mais diversificada, como a Engie, passou relativamente tranquila, mas ela também teve um sofrimentozinho ali. Copel, ela tem distribuição, né, tem outras frentes que também deu uma diversificada. A CPF Energia, mesmo cenário aqui da Copel, e também as suas próprias geradoras também são diversificadas. Então, a depender da empresa, o problema pode ser maior, né, ou menor, a depender da sua exposição. A gente ainda tem aqui nessa foto que a gente olha, ainda a Auren e a SB3 seriam as mais impactadas, né? Então é importante você entender essa dinâmica de como funciona aqui o risco das empresas. Por exemplo, saneamento, a gente tem exposição 100% ali à água, praticamente, porque elas dependem disso. Então a gente tem a Sanepar mais abaixo sofrendo, porque ali teve mais falta de chuva. Um pouquinho mais acima você sobe, tem a Sabesp, passou relativamente ali, deu uma flertada com o risco, mas passou ali relativamente bem. E aí Copasa já passou mais tranquilinho ali na crise hídrica. Então você vê que vai subindo. A posição geográfica é muito importante para as empresas de saneamento. Já quando falamos das elétricas, não importa muito a posição onde estão as hidrelétricas dessa empresa. Vamos supor que tenha uma empresa grande aí e todas as hidrelétricas dela estão aqui no sul, ó, todas, né? Não importa muito, porque a crise hídrica ela é compartilhada entre todas as hidrelétricas. Então, na verdade, não importa onde está a sua hidrelétrica, e sim o quanto de hidrelétrica tem aí, qual a importância das hidrelétricas na receita da sua empresa, no lucro ali da sua empresa. Aí sim é bacana te observar. Então, não importa aonde estão localizadas as hidrelétricas, tá? Obviamente, quando a gente vê os relatórios ali das empresas, elas mostram os níveis de reservatórios de cada hidrelétrica, eles fazem uns comentários. É muito bacana a gente olhar e ler nas empresas que, por exemplo, têm maior exposição a São Paulo, elas vão detalhar ali como é que está a crise hídrica. Então dá para a gente até ter alguma noçãozinha ali a extra do que a gente já está estudando, mas independente se o reservatório desta empresa melhorar ou do resto do Brasil melhorar, é indiferente, basicamente, porque acaba sendo compartilhado. A não ser que a hidrelétrica seja bem pequenininha ali, isso não me engano, não lembro a capacidade agora, não vou me arriscar a falar, mas as pequenas elas podem não ter ali compartilhado esse risco hídrico, mas são hidrelétricas bem pequenas que não vão fazer muita diferença no resultado da empresa, tá? E aí é que vem o X da questão, como quase 75% dos reservatórios no Brasil estão localizados no sul, sudeste e centro-oeste, se a gente tem uma crise hídrica mais puxada aqui pela laninha, porque não é só a laninha também que vai definir a crise hídrica ou não, mas se ela que vir forte, a intensidade dela for forte, ela realmente causar falta aqui de chuva no sul e chegar ao ponto de atrapalhar até o sudeste e o centro-oeste, aí a gente está aqui
tendo uma dificuldade na energia de modo geral do Brasil e tendo ali as empresas mais expostas hidrelétricas com sérios problemas. Isso aqui gera dois lados, né? Primeiro tem uma crise hídrica que realmente acaba impactando demais essas empresas, elas ficam baratas e podem gerar oportunidades, inclusive com os preços de energia tendo uma explodidinha ali logo mais, né? É que no caso da SB3 e a Auren Energia, elas continuam aí sofrendo um pouco, elas pegaram um momento para investir muito, né? Então, por isso que elas, senão já era para ter se recuperado já há um tempinho, tá? E por que eu tô falando do La Nina, já que ela já foi embora? Porque existe agora a probabilidade de 65% dela voltar aí no meio do ano. Então, todo mundo tava esperando que fosse ver aquele momento de neutralidade, que são os 3 momentos que existem, né? La Nina, El Ninho e neutralidade. Parece que não, parece que vai vir La Nina logo na sequência do El Ninho. Só que a intensidade que eles estão falando aqui não vai ser forte. Então, aquilo que eu acabei de comentar ali, não deve acontecer na magnitude de causar aqui um impacto de crise hídrica no Brasil e tudo mais. Mas a primeira linha de frente ali que já está sofrendo um pouquinho de ameaça é exatamente a Sanepar, por conta de estar ali numa exposição numa região onde pode ser impactada pelo La Nina, tá? Mas mesmo assim, aparentemente os relatórios estão bem fortes, vai passar relativamente tranquilo, tá? A não ser que essa La Nina também se estenda por muito tempo. Então existe 73% do El Ninho ir embora e já em abril, maio e junho nós temos um momento de neutralidade. Aí chega julho, existe a chance do La Nina voltar. A La Nina costuma aparecer de 2 a 7 anos, tá? Então às vezes ela demora para aparecer e pode durar de 9 a 12 meses, mas existem chances de às vezes ela estender-se por mais tempo. Então só para deixar bem claro, tudo que nós falamos nesse vídeo é questão de probabilidade da La Nina, probabilidade dela vir severa, probabilidade dela dar um problema o suficiente para dar uma crise hídrica, por exemplo, no Brasil ou mesmo na Sanepar, que seria ali o primeiro alvo, sendo que os reservatórios estão muito cheios, então a probabilidade eu acho que é até pequena. Mas é bom a gente ficar no radar. E mesmo que não aconteça, você já sabe que em algum momento na sua carreira de investidor vai acontecer, você já vai estar ligado. Como foi assim que eu fiz, então, aquela minha venda? É difícil vender uma ação, ainda mais porque vai cair simplesmente, mas eu fiz isso na SB3, era TIET 11, porque eu sabia, eu já tinha passado como investidor por uma crise hídrica anterior, quando era JET 4 ainda, o código, então eu sabia, TIET 11 vai cair. TIET 11 é R$17, tá maluco? Eu fui lá e vendi. E também já tinha passado como funcionário trabalhando para a Sabesp por 8 anos. Eu também já sabia como funcionava toda essa questão aí. Eu não tinha ainda empresa de saneamento na época, tá? E o que eu faria hoje, se de repente começasse a azedar, eu percebesse que, caramba, ninguém tá vendo isso e vai azedar o negócio. Minha primeira opção não é sair vendendo nenhuma ação. Isso aí é a última alternativa. A primeira que eu ia fazer é exatamente trabalhar com opções ali, derivativos, para fazer uma proteção para queda, né? Mas aí depende da liquidez também das ações. Vai depender das ações, eu não vou conseguir fazer aquela operação bacana de longo prazo para me proteger. Porque eu me protegendo com opções, eu estaria livre de risco de queda. E aí eu poderia então simplesmente me proteger contra a queda e aí eu vou aumentando essa posição pacientemente quando as ações estiverem no fundo. Isso é outro ponto. Se você não quer operar com opções, não quer vender, não quer fazer nada disso, ainda assim, você sabendo como é que funciona essa dinâmica toda, você pode simplesmente numa primeira queda não sair comprando que nem um louco. A ação, exemplo aqui, a TIET 11 estava 17, caiu para 16, caiu para 15, você não precisava comprar que nem um louco, porque se você sabia como é que funciona, você sabia que ela ia cair mais. Então, é isso, você poderia simplesmente não ter vendido e comprado mais no fundo ali, tranquilo. Então, eu acho que é importante saber de tudo isso. Aí quando a gente vê então a opinião do mercado em relação primeiro a saída do El Ninho, tá? Então vamos lembrar que o El Ninho ele ainda vai ficar por uns meses, ele vai ser ali mais para abril e tudo mais aí. A gente vai ver se realmente vai entrar La Nina ou não, mas enfim, essa saída do El Ninho, ela vai deixar aqui alguns problemas, como por exemplo, a gente vê inúmeras vezes o pessoal preocupado com a inadimplência do Banco do Brasil e a sinistralidade da BB Seguridade. Então o que aconteceu foi um auge de vendas, por exemplo, aqui na BB Seguridade de seguros, com o pessoal preocupado aqui com essa questão exatamente do El Ninho. Todo mundo foi se protegendo e agora os riscos ainda podem aparecer nessa reta final, exatamente no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2024. Então o risco ainda está por vir e as vendas, né, já foi em grande parte acontecendo aqui na BB Seguridade. Então
O mercado está com medo aqui que vá ter uma desaceleração na BB Seguridade, já que o risco já saiu, o risco aqui para as empresas já foi meio que embora, com o El Niño indo embora, mas a BB Seguridade vai ficar com risco exatamente da sinistralidade acontecendo. Enquanto o Banco do Brasil é mais a questão da inadimplência poder ainda atrapalhar nesses próximos 2 trimestres, porém, em termos de vendas, eu acredito que não tem essa mesma narrativa da BB Seguridade. Ainda nessa questão da saideira do El Niño, nós temos a Cosan sendo impactada aqui. Então, a Goldman Sachs rebaixou a rumo de compra para neutro aí por conta da questão do El Niño, tá? Então, ontem eu comentei com vocês toda a narrativa da Raizen e da Vale impactando ali a Cosan, e tinha também a rumo que eu mostrei para vocês estava caindo, mas eu tinha falado que o resultado ali operacional estava muito bom até dezembro, né? Só que acontece é que a Goldman Sachs já está vendo ali um risco adiante aqui, envolvendo aí o El Niño, tá? Então, ela rebaixou e aí acabou impactando ontem na Rumo. Então, pode acontecer outras quedas nesse momento por conta desse tipo de recomendação. E a Goldman Sachs lista alguns problemas aqui da Rumo, né? Que foi a questão dos preços dos frete, que deu uma disparada aí dos últimos tempos, mas também estava bem defasado, né? Então, ele fala aqui que pode ser o topo aí, depois de fortes anos de alta. Enfim, eu acho que foi ali também boa parte dessa alta, uma recuperação de preços aí que estavam abaixo do normal. Mas enfim, vamos ficar de olho aos preços e a perspectiva fraca e ainda incerta da safra de 2024, que pode inclusive impactar o resultado da Rumo em 2025, porque as negociações vão ser feitas aí dos preços, né, em 2024. Então, se as empresas estiverem mal, elas vão querer pagar pouco ali em 2025. Então, olha só, isso aqui é o Goldman Sachs alerta, e aí o EBITDA, então, esperado para 2025 é 9% abaixo aqui do que a Rumo está projetando, isso segundo o Goldman Sachs. Já falamos da saideira do El Niño, agora vamos falar, então, dos eventos aqui da La Niña, o que pode fazer com as empresas, tá? Então, eles comentam aqui, a Terra Investimento fala que pode penalizar as empresas agrícolas do país, principalmente aqui com a exposição em algumas regiões específicas aí. Então, a gente tem como consequência uma produtividade menor da safra, setor de insumos agrícolas também pode ser prejudicado, com menores receitas diante da demanda dos produtores. A menor disponibilidade de grãos no mercado pode penalizar frigoríficos e a indústria alimentícia, considerando que em parte seus custos podem ser influenciados pela dinâmica, tá? E aí eles complementam, né, que a situação climática adversa pode atrapalhar exatamente as margens das seguradoras, considerando que, historicamente, os números de sinistros podem aumentar em razão do número de quebra de safra e outros acontecimentos que atingem os contratos entre seguradoras e segurados. Então, nessa dinâmica aqui das seguradoras, a primeira que a gente vem em mente aqui com uma maior exposição é exatamente a BB Seguridade. Então, a BB Seguridade tem um risco maior aqui em relação ao El Niño e também ao La Niña. Não se esqueça do like no vídeo e se inscreva ativando o sino. É muito importante a ativação do sino. Um abraço, até o próximo. Valeu!